Se a professora de inglês está aqui, ela fala, meu Deus, meu pastor só passa vergonha. Cadê? Não vi a Bia Molina ainda por aí. Deixa ela, não me aponta não. Você não já viu, né? Esse porro toda hora. Aqui, pessoal, gratidão aos irmãos que nos visitam. Não volte sempre, fique para sempre a partir de agora, tá legal? Caso não tenha um lar espiritual. Mais uma vez aqui, agradecendo Gabriel. E agora Gabriel está municiado agora. Ele está com a sua esposa aqui. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Eu disse para ela assim, né? Falei, poxa, Gabriel, queria tomar um café contigo antes, um lanchezinho. Aí ela falou assim, pastor, sozinho o homem chega no horário, com mulher é sempre atrasada. Eu falei, auto-reconhecimento é tudo, né? Aleluia! Amados, hoje nós iremos caminhar aqui sem delongas. Nós pegamos aqui 40 minutos de informação, acredita? 9h30 parou o louvor, são 40 minutos que nós estamos aqui, tirando o excesso aqui, o casamento, o aniversário, as comemorações e orações, mas 35 minutos de informação. Domingo eu saí daqui, minha esposa disse assim, alguém falou assim, poxa, muda o culto para domingo para 7 horas, porque você acaba no mesmo horário. Cara, eu não vou, muda de igreja. Não sei quem falou para ela, mas muda de igreja. Vai para outro lugar. Eu não vou deixar de pregar o tempo que for para atender uma ou duas pessoas. Não vou. Eu tenho uma informação bíblica aqui, que ninguém fica lá, como ela falou, na internet, buscando informação dos outros. A gente fuça, a gente busca. A maioria das pessoas que estão avivadas, elas amam, nem vê a hora passar, entendeu? E outra coisa, irmãos, eu tenho só recebido uma informação assim, o pessoal fala, nossa, parece uma faculdade aqui. Não é vangloriando nada não, mas o nível de estudo, de ensinamento, tem um trabalho de resenhar. Agora eu vou fazer algo contrário. Eu ia entrar com Coríntios com vocês, ok? Mas agora vai ser Efésios, vou fazer Efésios de trás para frente. Olha só, que legal. A carta de Efésios ela é um pouco meio repetitiva, então já vou falar do contexto dela todo, de armaduras de Deus, depois a gente vem rascunhando outras coisas. Então, irmãos, Rehobote é uma igreja que sempre teve um tempo maior da palavra, sempre, tá legal? Se não é compatível com você, queira Deus te dirigir a um lugar no qual você se contenta com 30 minutos, com 20 minutos, que Deus abençoe sua vida, mas iremos ser assim, ok? Amém, pessoal? Você vai olhar... os discípulos dizendo assim para a multidão, despede, porque já é tarde, né? E é sempre assim, você vai ver Eutico caindo da janela, tudo por causa da quantidade de palavra e tamanha informação dela. Então, nós fomos criados para esse tempo, para ser dessa forma. Com toda a educação, eu só preciso ter resiliência e me colocar no seu lugar. Discípulo que reclama que o culto está demorando muito, não deve estar aqui. Nós nos convidamos a você procurar uma igreja segundo o seu cardápio, mas o nosso é palavra. Tá legal, pessoal? Que Deus abençoe a todos, viu? Amém, irmãos? Nós iremos agora para Efésios capítulo 6, o nosso tema de hoje é a armadura de Deus. Posso ouvir um amém? Gente, esse boneco ficou muito bonito, não ficou, gente? Ficou ou não ficou, gente? Gente, quem está sentindo aquele cavaleiro lá? Quem já viu Changeman, Jaspion? Esses caras perderam, porque aquele lá tá... Quem era? Qual a cor do seu boneco? O meu era o azul, do Changeman. Quem é dessa época aí? Pessoal antiga. Hoje eu entrei com um perfume no carro, aí o meu filho falou, perfume, pai, com cheiro de fossa? Eu falei, você vive na fossa? Tem que sair pela colateral. Hoje eu botei um azarro, ele falou que é fedorento, né? Aí minha esposa veio hoje, no carro botando os perfumes antigos, né, da nossa era de 90 a 80. Sabe qual que eu achei? Qual é o nome daquele? Chrisman. Charisma. Quem já usou o charisma? Gente, aquele vidro assim, sabe, todo emboleado. Eu me lembro do meu tio abrindo a tampa também, pegando assim, ó. Ele pegava assim e ó. Eu não lembro, pessoal. Qual é o outro? Toque do amor, gente. Ô, pessoal, a galera de hoje está bem pra caramba. Eu fiquei encacucado porque ele falou que o perfume tem cheiro de fóssil. Eu perguntei onde ele vivia para ele sentir esse cheiro, né? A gente tem que sair, né, irmãos? Qual o motivo de falar isso? É que, na verdade, o assunto que eu coloquei agora é de desenho. E nada se compara ao que você vai ouvir nessa noite hoje. Talvez você já usou aí o charisma, talvez você já foi um fã de Power Ranger. Hoje você é um escudeiro, você é um soldado do Senhor, tá legal? Essa tipologia, ela retrata muito o que Efésios aqui, ou Éfesos, a igreja, retrata para a gente sobre as armaduras de Deus. Acredite, nenhuma delas é física,
palpável, nenhuma delas é de forma concreta. Todas são abstratos, mas a gente entende que, de uma forma espiritual, elas existem. Por exemplo, a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas a prova das coisas que eu espero. Então, o que é fé dentro desse texto? Eu não estou vendo, mas eu estou esperando. E no momento que eu estou esperando, eu já tenho fé. Pode dizer que eu tenho fé porque eu estou perseverando, eu estou esperando, eu estou numa resiliência sobre as propostas e propósitos que Deus tem na minha vida. Posso ouvir um amém? Então nós hoje iremos aprender um pouquinho das armaduras de Deus. Bota a mão no seu coração, inclina a sua cabeça, faça uma oração para que você entre dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas hoje. Hoje nós iremos terminar com palavra e louvor e nós iremos embora com esse culto na nossa mente e será um culto maravilhoso para nossas vidas, no qual vai trazer muitas atribuições ainda essa semana, ainda esse mês, e vai dar muito caldo para esse ano. Faça a sua oração em nome de Jesus. Pai, nos abençoe nessa noite. Abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos absorver toda e boa palavra. Queremos sair daqui ferramentados, capacitados, instruídos pelo Senhor. Tudo aquilo que não é do Senhor, repreendemos agora na autoridade de Jesus. Toda distração, todo ataque do maligno, todas as flechas e lanças do maligno, nós colocamos agora diante do Senhor. Cerca esse lugar com os teus anjos, guarda-os nessa noite, os que estão dentro, os que estão fora, a igreja das crianças, aqueles que trabalham, Senhor, na parte externa da igreja, que nós sejamos tomados de sede, de fome do Senhor, como acabamos de cantar. Que o Senhor possa abençoar a cada casa, a cada família aqui representadas nessa noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Assim que você disser, dá uma salva de palma para Jesus aí, por favor. Bom, dentre muitas coisas, a igreja de Éfeso, Gabriel, ela retrata muitas coisas em que a gente vai abrir aqui. Dentre delas eu destaquei uma rivalidade que Paulo ensina de forma doutrinária para o pastor de Éfeso, tá legal? Possivelmente nós podemos compactuar aqui que é mais uma carta endereçada, que além de Éfeso também foi endereçada às outras igrejas também colocada. Nós sabemos que o Timóteo foi um grande referencial para a gente. Timóteo também teve por muito tempo na igreja de Éfeso. E entre todas elas, essa igreja foi a que Paulo ficou mais tempo. 3 anos na igreja de Éfeso. Então, onde ele se dedicou mais, ele viu mais necessidade, né? Então, essa igreja trata de rivalidade, trata de infidelidade e também trata de guerra espiritual. Guerra espiritual. E é o que nós iremos entrar aqui hoje. Hoje é de trás para frente. Éfeso capítulo 6, verso 1 ao 18. Verso 10 ao 18, por favor. Éfeso capítulo 6, verso 10 ao 18. Achou? Diga amém. Muito bem, anote, pegue seu caderno. Trouxe a palavra? Quem está com espada aí? Quem está com espada? Por favor, quem está com espada? Só para você ter noção da exposição no mundo espiritual. Quem tem Bíblia de papel, fique de pé no seu lugar. Olha quantos guerreiros seriam atingidos agora perante o inimigo, sem espada. Olha quantas pessoas não atacariam agora. Celular numa espada, irmão. Celular é distração. A maioria das vezes que a gente traz celular, a gente distrai com outras coisas. O inimigo mesmo coloca coisa na nossa mente para dizer assim, olha o boleto que não pagou, vê a informação, o e-mail não chegou. Olha a quantidade de guerreiros que hoje seria atingido facilmente porque não portam a Bíblia, que é um dos atributos chamado a espada do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podem sentar, por favor. Olha só a quantidade de pessoas que seriam hoje um alvo fácil. Diz assim, irmãos, versículo 10 ao 18, por favor, estejam atentos. Versículo 10 ao 18, deixa eu colocar na própria Bíblia, que fica legal. Versículo 10 ao 18. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as estratégias do inimigo, diabo. Pois não lutamos contra inimigo de carne nem sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firme. Assim, mantenham sua posição, colocando as armas agora, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Com o calçado, usem a paz das boas novas, para que estejais inteiramente preparados. Em toda situação, levante o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Use também o capacete da salvação. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem,
Orem todo tempo no Espírito, em qualquer momento e também em qualquer ocasião. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo espalhado ao redor do mundo e aqui em Realengo, exclusivo em Rehobote. Vou ler um versículo, os irmãos lê outro para que nós possamos reforçar a nossa leitura. Eu começo no 10 e vocês no 11, a gente vai trocando, por favor. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e também em seu grande poder. A igreja... Parabéns, pois não lutamos contra inimigos de carne nem sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Assim, mantendo a sua posição, coloque o cinto da verdade e a couraça da justiça. Em toda situação, levante o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Orem no Espírito em todo momento e ocasião, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações. Palavra de Deus para a nossa vida. Quem pode dar uma salva de palma para ela? Aleluia. Bom, algum desses atributos dados como armas de Deus, armaduras, alguma delas se encontram de forma bíblica no Antigo Testamento, mais apropriado no livro de Isaías. 52, 59, por aí, 57, ele diz sobre algumas delas, né? E sabendo que Paulo ele tem também a lei vigente em suas mãos, Paulo ele agora coloca os irmãos do Novo Testamento, na fundação da igreja, na doutrina da igreja agora, a observar e ver que ninguém pode ficar sem munição. Se você olhar esse texto, se você observar, ler ele pelo menos 3 a 4 vezes, aí na quinta você cansa, você começa a ver verbo, você começa a ver umas colocações no qual você não observava, uma palavra diferenciada entre um e outro. Por exemplo, lemos aqui textos magníficos, grandes, mas dentro desse texto tem cada uma coisa em que a gente precisa ler de forma pautada para que a gente possa tomar posse. Quando Paulo escreve essas armas, Paulo está querendo, na verdade, que a igreja de Éfeso entre em batalha, mas não como parecia que eles estavam, com rivalidade entre um e outro. Paulo está querendo espiritualizar, trazer a Bíblia antiga à luz do que é agora no Novo Testamento, e dizer, cara, vocês estão lutando, mas o inimigo é outro. Já viu aquela frase, o inimigo é outro? Ou seja, não é contra o seu irmão, mas na verdade é o que está sendo utilizado nele. Aí Paulo vai colocar adjetivos, lembrando que Roma ainda predomina, lembrando que quando ele monta esse escudo, quando ele monta esse fly, quando ele monta esse guerreiro, ele está montando aquilo que todo mundo conhece. Roma ainda dominava, então, não, por favor, o boneco, o tema. Quando ele começa a montar essas armas, quando ele começa a falar de cinto, o boneco do tema, quando ele começa a falar de cinto, ele está começando a entender, na verdade, o nosso boneco aqui, ele está bem mais evoluído, mas não era todo ele aqui desse material, possivelmente aqui, pode dizer um cobre, um metal, alguma coisa. O escudo ele era feito de 2 tipos de matéria, 2 madeiras bem fortificada. Para quê? Para que a flecha do guerreiro, o adversário, viesse e ela fosse talvez um alvo sobre ele, mas parasse na primeira tábua. E na tábua seguinte, aquela dose dupla, né? Na tábua seguinte ele não pudesse vazar. E se você for olhar, ele diz sobre as flechas de fogo. As flechas de fogo também tinham alguns dos escudeiros que até molhavam os escudos antes, para que eles pudessem, claro, com pele de carneiro, com couro propriamente dito, molhado, umedecido. Para quê? Para que pudesse apagar as flechas do inimigo também. Quando ele coloca bracelete, quando ele coloca o cinto, que é uma coisa muito importante, eu não sei se você já colocou uma calça, talvez maior do que a sua cintura, é incômodo ou não é? Toda hora você tem que ficar parando e puxando. Imagine alguém que vai guerrear, imagine alguém que não pode ter nenhum tipo de discreção. Então o cinto, na verdade, é para segurar o que está abaixo e apoiar o que está em cima. Parece uma coisa notória, como que ele vai falar cinto?
Para que cinto? O que eu posso dizer um cinto numa guerra? Existem coisas que a gente viu ali, já leu ali, e a gente nunca tomou posse dela, por achar que um simples cinto não é uma arma de guerra. E é uma arma de guerra. Quando Paulo ele diz, eu quero abrir os seus olhos para você entender que quando ele diz a espada do Espírito, não é aquela espada grande lá não. Existem dois tipos de espada romana em que se tratava. Essa espada grande, aquela que você vai atacar alguém, e uma pequena que é na sua defensiva. Paulo ele não está tratando em nenhum momento atacar. Em todo esse arsenal de informação que a gente trouxe até agora, é defesa. E ele vai mostrar que quem defende, está vencendo. Porque ele vai mostrar o inimigo como algo feroz em cima da gente e vai mandar que a gente seja municiado de todas essas armaduras para que a gente possa se defender. Já viu aquela coisa assim? Soldado ferido, poxa, meu irmão foi atacado, fui atingido. Se tem alguém que sabe muito bem essa leitura, são os pentecostais de hoje, né? A seta do inimigo, vigia, isso é laço. Ou seja, o inimigo ele botou um laço, eu pisei e caí. O inimigo ele mandou uma seta, ele me atingiu, mas hoje não. Já que você não viu, porque se a gente visse a seta, a gente certamente tinha desviado dela ou nos protegido. Já que você não consegue visualizar por onde ele vem, pelo menos você vai estar guardado, amparado pelo Senhor, na sua retaguarda, no seu lado direito, no seu lado esquerdo. As armaduras de Deus serão distribuídas para cada um de nós aqui em nome de Jesus. Você vai ter livramento, que você vai entender que foram as armaduras que foram ensinadas hoje que vão lhe causar esse livramento. Diz assim, Efésios verso 10, do capítulo 6, uma palavra final: sejam fortes no Senhor. Imagine que Paulo acabou o discurso todo e ele vai dizer, o meu resumo de tudo é, seja forte no Senhor e em seu grande poder. Já basta. Então, da onde vêm as armaduras? Não são minhas. As minhas armaduras e o meu poder vem de quem? Senhor. Como que um guerreiro se encontra forte? Pela espada que ele presta. Davi, ele era fraco, porque a roupa de Saul não serviu nele. Mas o Davi, ele disse para o gigante, adiantando um pouquinho, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Então, como que a gente é forte? Como que a gente determina? A gente determina naquilo que a gente fala. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente diz de uma forma, parece pentecostal, está amarrado em nome de Jesus, parece até que é um jargão, alguma coisa, alguma fala que está faltando, eu não tenho o que falar, eu vou falar. Não, é poder, o mundo espiritual faz leitura. Quando a gente chega na nossa casa e grita para nossas paredes, para nossa casa, ao nosso redor, para nossa vizinhança, o Senhor Jesus é dono desse lugar. As cadeias do inferno temem. Porque há poder em nome de Jesus. Quer ver uma coisa? Reconhecendo um campo do inimigo, a autoridade. O gadareno tinha outros, talvez, que já tentaram evangelizar. Porque o texto fala uma narrativa. O gadareno estava naquela cidade de Decápolis. Ninguém foi capaz de expulsar os 2.000 demônios, pelo menos é o número de porcos que receberam aquele espírito maligno, que desceram o precipício. Mas reconhecendo um campo espiritual, quando Jesus chegou, os demônios se submeteram a eles. Então eu quero dizer para você que essas armaduras vão lhe dar poder que talvez você nem mesmo imaginava. A sua palavra tem poder. Cuidado para não usar palavra demais e você ver aquilo que você não via. Mas há poder no nome de Jesus. Amém, pessoal? Aí ele diz para a gente que o poder, ele vem do Senhor. Então eu vou ser forte. Pastor, eu estou muito fraco, estou precisando de oração. Ô, irmão, para de pedir oração. Faz menção daquele que é forte em você. Claro que a gente, de uma forma ou de outra, não é parar de pedir oração, mas não está resolvendo, porque tem muita gente orando e você não está crendo, né? Aí ele diz, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firme e permanecer firme contra as estratégias do diabo. Irmão, para você entender isso aqui, você precisa replicar isso aqui bem alto. Estratégias do diabo. Se você não tem estratégia, o diabo tem. Se você não sabe aonde chegar, ele sabe aonde quer te levar. Nós precisamos ter estratégias. Não podemos andar como se não tivesse um direcionamento, um lugar para ir. Quando a Bíblia diz que Satanás tem estratégia, o que a gente entende disso na nossa forma contemporânea pentecostal? Tem uma cilada para eu cair mais tarde. Tem uma arapuca armada para eu cair. A Bíblia trata no mundo espiritual, ou a gente reconhece assim, aqueles que são movimentados para trancar uma rua.
Aqueles trabalhos que são feitos para você cair. Então o inimigo, enquanto você está aqui, há gente fazendo alguma coisa com o seu nome. Há gente espraguejando. Há aqueles que torcem pela sua queda. Por que você veio aqui? Você não vai atacar. Você tem defesa. Você tem defesa. Você vai ser levado até o final desse campeonato, talvez não marcando gol, mas não levando. Você não vai levar gol. Você vai armar suas estacas, você vai se defender, porque é na força do seu poder. Quando a Bíblia diz, no verso 11, vistas a armadura de Deus para que possamos estar firmes, porque o Satanás tem estratégia, eu preciso, no campo de guerra, eu não vou vencer o meu oponente se eu não conhecer os pontos vulneráveis dele. Ou seja, Satanás então, ele anda rugindo como um leão, buscando a minha fraqueza, buscando o meu dia mal. Ele tem estratégia. Quando eu digo que alguém tem estratégia, alguém está me estudando, alguém está me vendo, alguém está passando um reprise, né? Quando um treinador de futebol ele vai jogar contra outro time, o jogo anterior ou alguns lances do outro time são passados em uma sala exclusiva. Para quê? Para que todos os jogadores, munidos do treinador, possam ter noção, ciência do que o adversário é capaz de fazer. Então, o dia que você fala assim, estou cansado, hoje eu não vou orar, anota aí, pessoal. Não, é o inferno falando. Por exemplo, se você fala assim, olha só, eu falei que o inimigo tem estratégia. Olha só, trabalhei muito hoje, graças a Deus. Estou muito cansado hoje, eu mereço um descanso. O que Satanás vai pegar na estratégia? É só dar trabalho que ele fica cansado. Teu inimigo tem estratégia. Quando você dá um nocaute em você mesmo, ele anota o ponto forte. Você fala assim, poxa, estou com 2 filhos, estou muito cansado. O que ele vai fazer? Vai te dar o 3º. Pastor, mas filho não é herança do Senhor? Mas pode ser um capeta do Senhor também. Porque, irmãos, eu que sei, a Bíblia manda eu escolher entre a bênção e a maldição. Então o que vai ser maldição? Se eu não souber gerir a bênção que Deus me deu. Então quando você mostra alguma fragilidade no mundo espiritual, acredito, essa fragilidade vai ser anotada. Por exemplo, você é um ex-alcoólatra. Aí teve um deslize naquele dia, você ficou super chateado com a sua esposa, com o trabalho e tudo. Aí você deu uma bicudinha. Aí já alterou o termômetro, já chegou um pouco nervoso em casa. O que o inimigo faz? Anota aí o nocaute, estratégia. Deixar ele nervoso, descontrolado, para que ele possa dar a 2ª, a 3ª. Aí daqui a pouco você volta para a cerveja, volta para a maconha, volta para o crack, por tudo. O inimigo está te olhando. O inimigo, ele está te vendo. Ele tem estratégia. Agora, uma coisa que a gente deve observar, pergunta para mim o quê? Quem tem estratégia não tem pressa para te derrubar. Se você olhar o texto, ele vai esperar o tempo da sua fraqueza. Você perceber que com Jesus também foi assim. Não foi no 39º dia, foi no 40º, quando o texto diz assim, Jesus teve fome. Quem chega? Satanás. Igreja, o que a gente está falando hoje pode resumir a nossa vida na permanência no Evangelho. Talvez você entrou aqui atingido. Você pode hoje mesmo cortar essas setas que foram lançadas sobre você, tratar e curar elas, não receber outras setas. Tem alguém comigo aí, não? Você entende muito bem que fique firmes e o poder vem no Senhor. Então o inimigo, ele tem estratégia. Agora lembra que eu falei que eu estou começando de trás para frente? Olha como começa Efésios, por favor. Capítulo 1, verso 3. Todo louvor seja dado ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. Então repete comigo, eu já sou abençoado. Está muito fraco, diga, eu já sou abençoado. Quando você faz essa menção, você não fica mendigando bênção. Tudo é o que eu falo. A boca fala, o coração está cheio. Por exemplo, quem é abençoado aqui? Diga, eu sou abençoado. Então a Bíblia diz que através de Jesus, ok? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos, sem culpa diante dele. Santo, separado, sem culpa diante dele. Então, essa acusação que você recebe é a estratégia do inimigo.
que tem pessoas que não caem quando o inimigo coloca o pé, mas só falar o nome dela que ela já fica chateada. É só ela falar assim, estão falando do meu nome. Ou seja, ele rudimenta, ele cria alguma coisa para te acusar e acaba te atingindo. Você está vendo uma frase, aspas, bota aí bem grande, letras maiores, garranchosas aí, bota assim, ó, para todo fogo apagar, é só parar de jogar lenha. Para que todo fogo se apague, pare de jogar lenha. Pastor, estão falando de mim, vou revidar. Fecha a boca, não joga lenha. Pastor, estão dizendo do meu nome. Fecha a boca, não joga lenha. O inimigo quer tirar o quê? O nosso foco. Qual é a estratégia dele? Deixar a gente nervoso. E a gente precisa revestir do Senhor, porque nós já fomos abençoados antes da fundação do mundo para sermos sem culpa. Tem gente que já foi perdoado, já tem uma nova vida, já foi batizado, mas de vez em quando o inimigo ainda visita ela com ações que ela fez antes do dia do batismo. Você precisa ter a palavra na sua boca. De que forma? Ô Satanás, espera aí, isso aí não tem mais não, porque já lancei nas águas. Ainda que você caia depois do batismo, a Bíblia diz que Deus não vai deixar nada te separar dele, Romanos 8. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada. Nós somos justos declarados. E a Bíblia diz que todo pecador arrependido, pecado confessado também é pecado perdoado. Então eu estou aqui para ser boca nessa noite hoje, dizendo para você que nada pode nos parar. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, quem está nele, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O engraçado de tudo é que nós estamos todos os dias aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo a ser gente, aprendendo a ser homem, aprendendo a ser mulher, aprendendo a ser pai, aprendendo a ser filho, aprendendo a ser servo, aprendendo a ser filho de Deus. Nós estamos todos os dias lutando pela nossa identidade. E no meio dessa identidade que ainda não temos a totalidade dela, Satanás vem querendo colocar as setas deles. Não. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Está fraquíssimo. Nós estamos em batalha espiritual. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Dá um glória a Deus se você pode aí, irmão. No verso 5 de Éfeso, no capítulo 1, ele diz: Ele nos predestinou. A palavra predestinação tem que ser colocada e utilizada de uma forma correta, porque senão a gente acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito que pessoas que queiram perder a salvação, perdem. Mas eu acredito que aqueles que vivem lutando contra o pecado não perdem, porque Deus é generoso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Alguém que se dá ao pecado, vai. Alguém que quer, é decisão. Mas alguém que não quer pecar, que tem a sua dificuldade diária, que luta todos os dias, Deus vai salvar esse camarada. E a Bíblia diz que essa predestinação é por fé. Deus nos predestinou para si. O que é predestinação? Já está escrito. É tão real que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê. Ou seja, se você separar isso, é simples. Deus enviou o Filho. O Filho está aqui, mas o meu papel? O Filho já está. Eu preciso crer. Então essa predestinação é mais que uma aceitação. Porque Deus me escolheu. Por exemplo, você estava lá no elo distante de Deus. Você era um espírita, Deus já tinha se escolhido. Só faltava você perceber. Você estava afastado, você nunca teve contato, você já era escolhido. Está entendendo que a predestinação foi para todos? A oferta que Deus entregou ao mundo, Ele não enxergou se alguém merece ou não, se alguém era preto ou branco, rico ou pobre. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Agora, predestinado é quem reconhece a oferta que Deus fez. Então, eu me torno possuidor dessa oferta. Ou seja, Ele nos predestinou para si e nos adotou como filhos, por meio de quem? Do seu outro filho.
ou deu o seu único filho, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus fez assim para o louvor da sua glória. Ele derramou sobre nós a graça do seu Filho amado. Ele é tão rico, mas tão rico, no verso 7, em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e nos perdoou dos nossos pecados. Qual a menção aqui que arrebenta a cadeia do inimigo? O sangue de Jesus. Alguém pode dizer, o sangue de Jesus tem poder? Você não canta com Gabriel, há poder no nome de Jesus? Cadeias quebradas, você não canta? É tão rico em graça que comprou a nossa liberdade. Nós éramos escravos das nossas decisões, dos nossos pecados. Mas o amor dele nos constrange. Ele derramou sobre nós o seu Filho amado. Ele é tão rico que nos perdoou dos nossos pecados. De forma generosa, derramou sua graça sobre nós. E com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Pastor, o que tem a ver o que você trouxe do versículo 3 ao 8 de Efésios 1? Parece que o contexto está fora. Está fora não, irmãos. Lembra lá que eu falei que no versículo 10, vejam bem, de Efésios capítulo 6, versículo 10, uma palavra final: sejam fortes e na força do seu. Como é que Paulo representa o capítulo 1? Que a nossa força não vem de nós. A nossa força vem da graça, da oferta, do derramamento de sangue dele. Então, quando Paulo ele rasga em Éfeso, ele fala assim: nada pode te separar do amor de Deus que te uniu em Cristo Jesus. Independente de qualquer coisa que eu poderia ter feito, ou daquilo que eu vou fazer, ou daquilo que eu estou fazendo, entre todas essas lacunas, passado, presente e futuro, tem uma palavra que determina você, o quanto você é arrependido disso. Não vamos criar margem que eu caio e me arrependo, o arrependimento, segunda, terceira vez a mesma coisa, já não é arrependimento, é falta de vergonha na cara, falta de posicionamento. Então a gente está nesse mundo a gente vai errar, mas o meu erro deve ser um acidente, não pode ser um erro programado, senão eu sou um crente sem vergonha. Falta de postura, de posicionamento. Então, quando Paulo ele rasga para Éfeso tudo aquilo que há em Cristo Jesus, ele completa mais ou menos quando ele diz em Efésios 6:10, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Irmão, a gente não está aqui por causa de anjo Gabriel, não, irmãos. Pode ser até Miguel de guerra. A gente não está aqui por causa de querubim, serafim, arcanjo, não, irmãos. O que nos faz sair da nossa casa ileso, vir cultuar ao Senhor e voltar para a nossa casa, o que nos dá a direção, meu irmão, de sair do quarto num carro no Rio de Janeiro e voltar para a nossa casa, o que nos dá a direção de nenhuma seta, nenhuma praga, nenhuma peste pegar a gente, é o nome de Jesus. É o que Paulo coloca para Éfeso. Antes de receber as armaduras, você está recebendo essas armaduras em nome de quem? Em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus nos abençoou com toda sorte e bênção nas regiões celestiais. Nos predestinou para que nós sejamos filhos dele por fé, por adoção a Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, meu nome já tinha sido falado, o teu também. Está comigo aí, não? Então, isso é interessante. Quando Paulo ele cria a carta para Colossenses, ele fala uma palavra-chave para Colossenses. No capítulo 1, verso 27, ele diz para os colossos assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Você está entendendo a mensagem cristocêntrica? Tem alguém comigo aí, não? Você está entendendo a importância daquele que você veio cultuar? Por isso que não há telefone, não há ninguém mais importante que Cristo nessa vida, meu irmão. Ele é a supremacia, ele é o poder de Deus, é a excelência de Deus. Ele é o eixo da Bíblia. Tudo aquilo que todo mundo profetizou como profeta no Antigo Testamento se manifestou. Emanuel, Deus conosco. Quer ver uma coisa que deixa Satanás arrepiado, irmão? Não é o dom, quantas línguas eu sei falar, mas é quem eu dependo. Não é o quanto eu sei pregar, o quanto Gabriel sabe cantar. Sabe, não é quanto tempo eu tenho de igreja, mas é quanto eu sou assim com ele, O arrepio de Satanás é ver você não trabalhar e Jesus do teu lado. O arrepio de Satanás é ver você, meu irmão, caminhar com Jesus, ser um discípulo dele. Paulo ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O arrepio é a gente continuar imitando Jesus, irmãos. Você está comigo aí? Não. É esse arrepio que nós precisamos causar no inimigo. Tem gente que fala assim, eu orei demais, fui no monte. Isso é muito bom, é muito bacana. Eu sei muito a Bíblia de trás para frente, isso é legal, Mas se você não estiver com Jesus, você será um saquetel cheio de informação. Um saco cheio de informação, muito teólogo, com muito diploma, mas não tem Jesus do lado. E a gente viu que na igreja de Apocalipse ele diz, eis que estou à porta e bato. Tinha pregação naquela igreja, mas Jesus estava lá fora. Mas, irmãos, a gente falar dele, ele não está aqui, está lá fora. Eis que estou à porta e bato.
Mas tinha informação naquela igreja? Tinha pregação naquela igreja? Tinha conteúdo na vida daquele irmão? Tinha, mas Jesus estava lá fora. Jesus estava lá fora. Então nós precisamos, irmão, ter a pessoa de Jesus morando dentro da gente para que nós possamos caminhar e o inimigo não consiga nos enxergar. E quando ele olhar para a gente, ver Jesus em nós, a esperança da glória. Já ouviu alguém falar para você, eu vejo Jesus em você? Alguém já ouviu essa frase? Deve ser magnífico, né? Poxa, poucas pessoas. Alguém já falou para você, nossa, eu vejo Jesus em você. Não era o seu rosto, nem o seu cabelo. Não era a cor dos seus olhos. Eram as atitudes de Jesus que estavam impregnadas em você. Isso é muito gostoso. Se alguém carnal, que está lutando contra as guerras notórias, reais, diárias, enxergou Jesus em você, imagine o inferno. Imagine o inferno. Você consegue olhar e ver Jesus na vida de quem está do seu lado? Fica difícil? Então continue olhando para o altar. Gabriel está aqui. Diz assim no verso 12. Vamos entrar nas armaduras já. Verso 12. Pois não lutamos contra inimigo de carne nem sangue. Repete comigo. Não é contra carne e nem sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo e trevas, contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Preste atenção, quando nós lemos assim, não é contra carne nem sangue, se você não tiver o discernimento e a visão espiritual dessas coisas, o inimigo vai todo dia botar o pé para você cair, e você não vai enxergar. Você fala, poxa, eu estou lutando contra o diabo, mas eu não vejo ele. Irmão, o diabo vai usar quem está mais próximo de você. Vai usar. Mas pastor, peraí, então está antibíblico, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não é contra carne nem sangue. Não é essa pessoa, é para a gente enxergar, por exemplo, ver a ação da pessoa e não enxergar ela, mas enxergar o que está manipulando ela. É isso que a Bíblia manda chamar. Porque o que a gente vai dizer de Pedro? Veja bem, Jesus está dizendo assim, ó, é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra. Veja bem, Mateus capítulo 16, verso 23. Alguém que andou com Jesus tomou na lata. Olha só, Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Jesus, ele viu o diabo em Pedro. Então, quando o Efésios diz que não é a luta contra a carne nem sangue, é que nós não devemos matar a pessoa, ir contra ela, mas orar para que está usando ela ser manietado. E por muitas vezes adverti-la, dizendo, fulano, você está dando lugar ao diabo. Ou repreendê-la face a face, dizendo para essa pessoa assim, ó, eu te repreendo em nome de Jesus. Por exemplo, alguém espraguejando, dizendo algo contra você. Você tem autoridade em nome de Jesus de neutralizar essa voz. Jesus, ele foi face a face com Pedro, na frente de todo mundo. Não chamou no quartinho para dar esporro na ideia, não. Ele foi na frente de Pedro com todos os discípulos e disse, se voltou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considere essas coisas apenas do ponto de vista humano e não nas perspectivas de Deus. Qual é a questão aqui? Jesus está falando assim, eu vou me entregar, vou padecer por 3 dias. Não, Pedro tomou a voz, né, achando que ia ajudar e acabou atrapalhando. Eu não vou deixar o senhor fazer isso. O que Jesus fez? Olhou para ele, já viu? Quer detectar se tem alguém do teu lado sendo pedra de tropeço, sendo boca de Satanás. Quando você fala assim, vamos fazer crescer a obra de Deus, a pessoa fala, para quê? Satanás, irmãos. Satanás, ele luta contra a igreja. Quem é aquele que está lutando para você não crescer em Deus? Satanás. Quem é aquele que luta para a tua célula não crescer? Satanás. Quem é aquele que luta para o seu casamento não ser consolidado? Satanás. Quem é aquele que luta para você ter uma vida minguada? Satanás. A Bíblia já comprova dizendo que ele é o nosso adversário. Agora, ele é o valente, ele tem os seus agentes. Pessoas vivem dando brecha para ele. Ele vai usar quem? A vida dos seus soldados. Muitos deles estão na nossa cela, moram na nossa casa, moram no nosso trabalho, trabalham no nosso trabalho, fazem faculdade do nosso lado, sentam no banco da nossa igreja do lado. Você acha que todo mundo que está aí do seu lado, só porque está comportadinho agora, não tem um espírito maligno? Se a gente começar a orar aqui por libertação, você vai ficar assustado. Gabriel, vamos orar por libertação. Você vai ver pessoas caindo endemoniadas, pessoas estribuchando. Irmãos, porque elas dão lugares, elas são falsos crentes.
Elas vivem uma vida de santidade de aparência aqui. Mas a palavra que eu digo aqui, a palavra que eu prego, elas não vão em prática. Mas elas precisam adquirir a libertação. Porque não adianta ouvir 1h30, 1h40 de palavra e depois ir para o carro e fazer as mesmas coisas, voltar para casa fazendo as mesmas coisas. Satanás não sai. Eu prego uma vida de retidão em uma casa. Eu sempre falo, casa bagunçada é do diabo. Você ouve tantas pregações, quantas coisas bagunçadas tem na sua casa. Se a sua vida é uma vida bagunçada, Satanás está na sua vida. A Bíblia diz que ele procura uma casa varrida. Ao contrário disso, é bagunçada. Uma casa no qual não tem ordem. Uma vida bagunçada financeira, Satanás está lá. Uma vida bagunçada sentimentalmente, Satanás está lá. Uma vida bagunçada espiritualmente, Satanás está lá. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para você pôr o capacete da salvação. Há esperança para todos nós, só basta querer. O que nós precisamos praticar na Bíblia é aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê. Senão você vai ficar frequentando mais 5 anos de culto aí, mas não vai mudar a vida em nada. Vai mudar em nada. Então Jesus ele olhou para Pedro, ao contrário do que Efésios diz, não lutamos contra inimigo de carne e de sangue. Talvez você fale assim, hoje uma menina botou no Instagram assim, pastor, alguém que saiu da igreja, eu devo continuar com amizade com essa pessoa? Eu falei, depende. Sabe qual o motivo? O que ela fala da igreja? Ela fala que não concorda. Eu falei, então segue o diabo. Se ela fala que não concorda com a igreja, como é que eu vou? A pessoa, eu sou casado e eu vou ter um amigo que fala mal da minha esposa, não concorda com a minha esposa. Eu vou acabar um dia mal acreditando. E vai ter um divórcio. Então eu acho que algumas amizades são tóxicas para a gente. Ah, mas é um amigo de muitos anos. Pois é, por isso que a minha vida vive ilhada por muitos anos, porque eu nunca desvinculei dessa pessoa. Talvez seja por isso que eu não prospero há muito tempo. Por quê? A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não lhe falta ensinamento. O problema é que a gente quer seguir todo mundo, a gente quer ser popular. Qual é a pessoa que vai para a internet e prega doutrina que é bem aceita? Que estupidez. Olha como é que fala. Vai lá falar doce. Todo mundo segue, todo mundo curte. Prega o que Deus manda pregar para tu ver. Eu fiquei assustado. Uma igreja de grande referência no Rio de Janeiro. Eu sou amigo de um pastor auxiliar. Ele falou assim, caramba, meu pastor ontem estava cheio de... Olha a palavra dele. Meu pastor ontem estava cheio de Deus. Eu falei, o que houve? Ele falou, pregou contra o pecado. Sabe quem falou? A igreja é muito grande, mas muito grande, que umas 50 pessoas vazaram da igreja. Eu fico triste, porque esse cara nunca fez isso. Aí o auxiliar vai dizer assim, meu pastor estava cheio de Deus, porque falou aquilo que Deus queria. A gente é acostumado a vir aqui e todo mundo gostar, que legal, aplaude aí. Olha, a palavra foi uma benção. A palavra benção é aquela que te tira do erro, irmãos. Palavra de bênção é aquela que conserta as tuas veredas, aquela que faz você deixar de pecar, aquela que faz você ter nojo do pecado, do erro, aquela que te coloca mais para próximo de Deus, mais santo, mais puro. Pastor, eu tenho fé. Tem gente no inferno com fé, irmãos. Porque o que leva a gente a ser salvo é crer. Não é a fé, fé é universal, irmão. A palavra fé está em todas as religiões, irmãos. A palavra fé está espalhada por todo lugar. Pega um espírita, fé, pega fé, todo mundo vai falar de fé, irmãos. Agora eu quero ver as obras da fé. As obras da fé. Tem alguém comigo? Não. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo que até Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo está colocando uma corretiva doutrinária para a igreja de Corinto, dizendo, cuidado! Pô, fulano prega muito bem, caramba, está cheio de Deus, pastor podia dar oportunidade para ele. É o que a Bíblia diz, falsos apóstolos, falsos obreiros. Olha o que a Bíblia vai colocar mais adiante ainda, disfarçado. Aí Paulo vai dizer, meus irmãos, Paulo vai dizer uma coisa que é muito real. Satanás, ele se transfigura de anjo de luz. Presta atenção, no capítulo de Jó, no capítulo 1, Satanás entrou no meio do bonde dos anjos e foi até Deus. Nenhum anjo percebeu, porque era parecido, talvez a mesma hierarquia. Mas quem descobre que aquilo é Satanás? Só quem está no nível de santidade maior.
Então, quando um líder, quando um pai fala, ó, não anda com essa pessoa, está no mesmo nível dela, mas alguém que está olhando com a visão panorâmica, está dizendo, ó, vai dar ruim, sai do lado. Aí a Bíblia diz que ele se transfigura de anjo de luz, ou seja, parece, mas não é. Então, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a gente vai dizer que a gente não deve se policiar com as pessoas, deve sim. Toda hora eu conheço diariamente, de todas as áreas da igreja, sempre tem alguém dando boca para Satanás. Se eu tivesse que tomar conselho, às vezes na igreja, eu não faria as obras que Deus faz, nem pregaria o que Deus quer. Porque na cabeça de outras pessoas eu tinha que pregar outra coisa, tinha que ser mais light e tudo. Aí eu teria essa pessoa aqui, mas Deus já tinha saído daqui há muito tempo. Mas eu estou diante de uma verdade. Tem umas frases no Instagram, Gabriel, que diz assim, ó, igreja que pega a palavra vazia, igreja da revelação cheia. Dá uma olhada nisso. Tem alguém comigo? Então preste atenção. Para você não ficar sem leitura, volta lá, Fabrício, no verso 12, capítulo 6. Não lutamos contra inimigo de carne e sangue. Não é que você não possa ver as ações das pessoas. Nós devemos olhar as ações delas, pensar nas ações delas e botar um ponto de equilíbrio. Aí Paulo vai dizer em que Satanás se transfigura de anjo de luz. Então cuidado, que tem crente derrubando crente, com ideias diabólicas. Presta atenção, a primeira sessão espírita na Bíblia, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, a Satanás, a serpente, dá lugar ao diabo, e Satanás, ele opera numa forma corpórea, palpável. Até então ele era espírito, mas ele entrou onde? Na serpente, comunicando coisas agradáveis a quem? A serpente, a Eva, desculpa. Então ele se comunicava com a Eva, de uma forma bem diferenciada. Não cobrando nada, porque se cobrasse a Eva fala, então ele começou a elogiar, dizer de coisas boas. Ué, você não quer crescer na fé? Então faz isso que vai ser igual a ele. Preste atenção, irmãos. Satanás tem usado mentes de vida de pessoas do seu lado. E por isso que você não tem rompido em algumas áreas. Pode ser aqui, tá? Pode ser no seu meio de amizade. Mamãe dizia que, acho que é farelo, porco se mistura, farelo come, é isso? Quem é da época do perfume Carisma aí, vamos lá? Porco se mistura, farelo come. Irmão, chiqueiro. Presta atenção, para de olhar uma escovazinha bem feita, alguém com um sorrisinho bem prontado. Ei, estou querendo te conectar como um homem e uma mulher espiritual, discernimento, provar o Espírito para saber se ele é de Deus. Não somente aqui, em qualquer igreja que você faz parte, a mensagem é para todas as igrejas, a mensagem é para todos. Você está achando que Satanás vai ficar feliz? A gente, pastor, Satanás não está nessa igreja não, meu irmão, ele foi diante de Deus, como é que ele não vai vir aqui, irmão? Ele foi diante do Senhor infiltrado nos anjos. Como é que ele não vai entrar na vida de um obreiro, de um líder, de um servo? Até de um pastor se demole. Como é que ele não vai, irmão? Vai sim, porque ele vai entrar onde tem brecha. Deu brecha, ele entra. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Deu lugar, ele entra, irmão. Pastor, mas eu não peco. O simples fato de você não sujeitar a uma autoridade já é um pecado. Desobedecer pai e mãe já é um pecado. O que você entende com pecado? Aquele que a gente toca, Jesus falou, olha, nem todo adultério é aquele que deita na cama, mas aquele que traz para o coração. O simples fato de você ter uma mágoa no coração, uma raiva de alguém, já é um lugar para o diabo morar. Eu estou numa palavra aqui, você está dizendo, eu não concordo com essa palavra. Fica tranquilo que você vai possuir demônios hoje. Porque não é possível, estou pregando a palavra de Deus, como você não vai gostar? Como é que ele entra? Ele entra por insatisfações. O recado está sendo dado. Vamos entrar agora nas armaduras de Deus, quase 10 horas da noite. Vai ser rápido. Portanto vistam, verso 13, portanto vistam toda a armadura de... Repete comigo, portanto vistam toda a armadura de Deus, para que possais o quê? O texto está tratando o quê, irmão? Repete comigo, resistência. Não é ataque, Cíntia, é resistir. É vir aquela chuva de flecha e depois que acabar a chuva você levanta, corta as flechas e fala, nenhuma me pegou.
É vir o dia mau da sua vida, o dia de Jó, e você levantar e dizer: sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Resistência não significa ausência de dificuldade, de luta. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que sobre a casa da rocha, a tipologia de rocha é o quê? Aquela casa, aquela vida, aquela fé, aquele jovem, aquele casamento estava em Cristo, mas não foi possível ainda, mesmo estando em Cristo, difícil de inibir a tempestade que veio sobre aquela casa. Então lutas vão vir. Servir a Jesus não significa ausência de lutas, mas em todas elas eu me posiciono e digo: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Alguém aí, pelo amor de Deus, dá uma reagida nessa noite aí. Ei. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Quantas? Por favor, amados, quantas? Para quê? Para que possa estar firme, resistir ao inimigo no tempo mau. Olha como que eu falei com você. Quando você lê uma vez, duas, três, quatro, você acaba descobrindo algumas coisas do texto. Quando é que o inimigo vai me acabar? Vai tentar me combater? Que parte da Bíblia você está? Desculpa. Para que possais resistir ao inimigo, qual o tempo? Mal. Qual o tempo mau? O tempo da doença, irmão. O tempo do desemprego. O tempo que você não está love you com a sua esposa. O tempo mau, o tempo da crise. Nem todo dia a gente acorda e fala: hoje vou jejuar. Tem dia que você ora pelos outros. Tem dia que você carece de oração. Qual é o tempo mau, irmão? O tempo mau todo mundo conhece, todo mundo passa. No mundo tereis o quê? Aflições. Tempo mau. O tempo que a chuva vem. A Bíblia trata essa casa da rocha como algo repentino. Enxurrarada. Sabe o que significa isso? É igual Petrópolis. O tempo fechou. Você não sabe se vai inundar ou não vai, mas inundou. Sabe o que é inundação? Algo repentino. Não dá tempo de levantar a geladeira, não dá tempo de levantar sofá, não dá tempo de fazer nada. Isso se chama tromba d'água. E quando a tromba d'água vem, o que a Bíblia diz? Resistam. Então a condição de nós lutarmos no campo espiritual, se você está dormindo, você está muito mal hoje com Cristo. Se você está dormindo num culto desse, meu irmão, pena de você, pena. Pastor, misericórdia nada, irmão. A gente está aqui lutando todos os dias. Todos os dias, as pessoas precisam lutar com a gente, não é jogar nas costas das pessoas, não. Vai lá, ora por mim, não, meu irmão. Nós somos chamados de um exército guerreiro. É melhor 300 do que 32 mil, irmão. Pelo menos 300 quer lutar e 32 mil quer viver na guarda dos outros, irmãos. Ei, chega. Esse negócio de ficar dando peixe para todo mundo todo dia, acabou, irmão. Vai pegar a tua vara e vai pescar também, irmão. A gente vive a vida inteira, 10 anos, 20 anos na igreja, estou fraco. Está fraco porque você é ruim. Não lê a Bíblia, não jejua, não ora, não busca, não obedece, faz nada. Ei, a mesma luta que está em você está no irmão do lado, mas olha a cara dele, vê se está Cristo igual a tua. Não está não, por quê? Porque ele está decidido, resiliência com Jesus. Resiliência. Irmão, está na mesma prova que você, ou talvez pior. Hoje eu recebi um áudio de uma líder. Alguém ignorou a líder. Meu Deus, essa líder passou uma luta semana passada. Ela falou assim: pastor, eu nem falei o que eu estou passando para ela. É isso que a gente vive todos os dias. Tem que sorrir para todo mundo. Cheio de luta, cheio de guerra, mas tem que estar aqui. Aí, pastor, ora por mim, você não sabe minha dor. Vamos trocar de lugar, miserica? Outro dia eu fui fazer um gabinete com um rapaz, aí ele falou de algumas coisas, eu falei: troca de lugar. Eu sentei no lugar dele e mandei ele sentar no meu lugar. Parece que notório, ele recebeu um Pedro. Eu falei: decide aí as coisas. Faz parte da ata da igreja para você ver. Recebe os apelidos que a gente recebe. Está comigo aí, não? Renato, estamos em guerra, hein? Portanto, vistas a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes, resistir ao inimigo no tempo mau. Depois da batalha, vocês devem continuar o quê? De pé e firme. O que não me mata, me fortalece. Diga para o irmão do seu lado, com a mão no ombro dele, e fala assim: o que você chama de dor, de luta, dificuldade, Deus está dizendo, é testemunho. Vamos para o cinto, vamos para as armas, desculpa. Assim mantenham, verso 14, assim mantenham a sua posição, colocando o cinto de quê?
Repete comigo, quais são as armas, por favor, Fabrício? As armas agora. Quais são as armas? Uma delas é chamada cinto da verdade. E a outra, couraça da justiça. Vamos falar de cinto. Cinto da verdade. Irmão, qual é a conexão de um cinto? Por que Paulo trouxe a tipologia colocando isso, um vestimento, um vestuário, para uma batalha espiritual? Primeiro, ele está colocando um soldado como um exemplo. A Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. Verdade ou mentira, Cíntia? Sim ou não, pessoal? Qual a performance do cinto? Irmão, o cinto, ele une as ferramentas ou a roupa inferior com uma roupa superior. Para a roupa superior, ele é um apoio. E para roupa inferior, ele é um suporte. O cinto, na verdade, ele tem algo para dizer para a gente. Ele é um cinto, mas da verdade. Sabemos que se a gente não ficar sem cinto, certamente as nossas roupas vão cair, a nossa vergonha vai ser exposta. Mas olha o que nome ele atribui, uma colocação depois da palavra cinto, depois do objeto, vem uma única palavra. Qual é ela? Repete comigo, verdade. Jesus ele falou em João capítulo 14, versos número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então se a Bíblia diz sobre o cinto, ela compara a gente como um guerreiro, ela está perguntando para a gente, qual o nível de verdade que tem na vida de vocês? Já que as armas são espirituais. Porque o inimigo é chamado de pai da mentira. E uma vez que você acha que falar piadas indecentes, ficar mentindo, A, B e C, pegou esse 1 centavo? Não. Você acha que pecado é pegar 1 milhão, mas 1 centavo não é pecado. A Bíblia chama o inimigo, o nosso adversário, de pai da mentira. E eu digo que eu sou filho de Deus, com a boca, mas as minhas atitudes dizem que eu sou filho do diabo. Efésios 4, 27, quando eu falei para vocês, não deis lugar ao diabo. No 28 ele diz, quem roubava não rouba mais. E você continua sendo um crente batizado nas águas, vai para o encontro de Deus, mas ainda é um ladrão. De que forma que você é um ladrão? Ausência de dízimo, todavia me roubais. Em que dizemos que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Você está sem munição e sem armadura. Por que algumas áreas da sua vida se tornam vulneráveis? Porque você é um ladrão. O pastor está me chamando de ladrão? Estou contando a palavra. Se isso te constrange. Malaquias 3, irmãos. Do que te roubamos, Senhor, no meus dízimos, nas minhas ofertas. Toda vez que a gente fala no altar, os propósitos da igreja, você omite oferta, você omite dízimo, e você não é um ladrão. Pastor, eu vou te processar, por favor. Depois você vai no tribunal da conta também. Porque estou pregando a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não se teve uma mentira comprovada que saiu da boca dele. Agora, crente mentiroso merecia tomar uns tapas de Satanás. Porque crente tem um manual de fé, de conduta. Se é para ser mentiroso, ficasse no mundo. Mas você se converteu. Uma vez que você mente, você é uma vergonha para nós. Fulano, eu te vi em tal lugar. Eu não estava, já vi isso aqui. Alguém mostrou foto e tudo. Fulano, você estava. Se mostrasse a foto, falava, quem tirou? É tudo assim hoje. Hoje essa cambada sem fé é tudo processo. O pastor não pode falar de banheiro masculino e feminino, porque tudo é processo. Vai tudo entrar na fila do tribunal de Deus. Tudo. Não estou mentindo não, é verdade. Então preste atenção. O primeiro argumento, ou o primeiro manual de instrução, ou a primeira, de uma forma de metáfora aqui, a primeira arma atribuída para a gente hoje é o cinto. E ele é chamado cinto da verdade. Jesus, em toda a sua história, em todo o seu evangelismo, se mostrou alguém coerente, vivendo a verdade. Ainda que alguns tentaram driblá-lo, ele sempre permaneceu na sua resiliência, passando a verdade. Agora, irmãos, crente mentiroso, vou te falar, é nojo. Eu não sei você, mesmo no mundo, nunca gostei de mentir, irmãos. Eu tive um pastor que eu fui muito parceiro dele, amigos, ministerial e tudo. E um dia eu falei assim, fulano, você está mentindo. Ele falou assim, Alexandre, todo mundo mente um pouquinho. Eu falei, não dá. Obreiro mentiroso, líder mentiroso, pastor mentiroso, servo mentiroso, igreja mentirosa, vai queimar no fogo do inferno. Então o primeiro atributo talvez você fale assim, por que eu estou sofrendo tanto? Olha o nível da sua mentira. Porque se você não tiver um cinto da verdade, que a tipologia é falar a verdade, irmão, você é um soldado vulnerável. Toda hora toma uma setinha de fogo na cabeça.
Toda hora dá uma vontade de voltar para a vida estranha. Toda hora cai, toda hora peca. Por quê? Porque da mesma fonte que é chamada boca, não pode sair dois tipos de palavra. Ou é verdade, ou é mentira. Mateus 5,37 diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não adianta inventar para agradar pessoas, seja real. Ah, pastor, mas tem momento que tem que ser meio maleável. Não existe jeitinho para ir para o céu, irmão. A porta é estreita, não vai abrir mais 1 centímetro por causa de você. Ou você se adapta ao que Deus quer, ou infelizmente a larga é a sua primeira opção. Não vai ter aleluia, né, gente? Só a menina que é crente, né? Não vai ter. Não tem como. Mas sabe o que é isso? O nível de fome que vocês têm. Um nível de fome de verdade. Quando você cala, a gente te cala consciente. Pastor, eu estou calado porque eu estou prestando muita atenção. Eu duvido! Se alguém estivesse corrigindo, falando uma igreja, falar a verdade, eu estava de boca fechada. 2. Porque é muito fácil rir. Mas quando alguém bate na tua porta, é o cobrador, você fala, vai lá filha, avisa que eu não estou. Aí depois bota louvor. Um terremoto vai acontecer aqui. Oh Jesus, lá baixar. The of the king, the power. Hey. Para, irmão, para. Não era nem para a gente estar rindo. Isso é uma chacoalhada. A gente está rindo da gente mesmo. Olha o espelho na nossa frente. Pior crente do mundo é o que mente. A mentira, ela quebra uma confiança, irmão. Meu irmão, dá um soco na boca do estômago, mas fala a verdade. Porque uma vez que alguém mente para você, você vai sempre falar, caramba, não sei se é verdade ou se é mentira. A pessoa, uma criança, fica a vida inteira brincando com o pai. Ai, estou morrendo afogado. É mentira, peguei o bobão. Quando a onda vem, a correnteza leva, ela vai gritar e o pai fala, está brincando mais uma vez. Crente mentiroso, irmãos. Filho do diabo. Mais uma vez, crente que mente, filho do diabo. Crente que mente, filho do diabo. Crente que mente, filho do diabo. Diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho dele. Quem mente é filho dele. Quem mente é filho dele. Ah, pastor, eu estou iniciando agora no evangelho, então já fique sabido aí. A verdade, a palavra mentira é uma questão de caráter. Seus pais não te ensinaram para ser mentiroso. Ah, meus pais lá em casa mentiam. Então, olha o exemplo de vida deles. Se não bastou para você, não foi bom, você devia melhorar mais na sua vez agora. Então, a primeira armadura aqui é o cinto da verdade. Não tem como. Gabriel, tem como trabalhar com um obreiro mentiroso? Tem como casar com uma mulher mentirosa? Tem como casar com um mentiroso? Para a gente também não, graças a Deus, né? Você contrataria na sua empresa alguém que mente? Toda hora é testado, matou. Toda hora. Acho que gente que mente tem que arder literalmente. Se não se arrepender, arder no fogo do inferno. É horrível, porque quebra a confiança, quebra o elo. Não tem como ter intimidade com um crente mentiroso. Outra colocação que ele faz, a segunda é a couraça da justiça. Engraçado, bota lá, obrigado meu filho, couraça da justiça. Você vê que esse material, ele é colocado, possivelmente dos romanos, era algo de couro, até para ficar maleável, não dá para botar. O metal também rolava, mas a couraça da justiça, o que nós temos aqui, irmãos? Os nossos órgãos vitais. Uma seta pegada aqui é uma morte na certa. Ela vai atravessar, vai pegar do outro lado, o coração, o pulmão, o rins, o que for, o estômago. Então, nós precisamos nos revestir também desses órgãos vitais. A proteção. Por muitas vezes a gente... nesses órgãos vitais, a gente pode atribuir aqui as molezas que a gente dá. A gente deixa a gente ter acesso naquilo que para a gente é vida. A gente se dá por poucas coisas. A gente precisa colocar essa couraça, por quê? Porque os mentirosos irão falar de mim, vai querer pegar um órgão vital. Irmãos, é difícil ficar numa igreja onde o teu nome é fofoca, é ou não é? Mas a pessoa só vai falar daquilo que ela vê. Lembra do que eu falei no início? Preste atenção. Eu falei no início, parar de jogar lenha, o fogo acaba. Não é possível 10 pessoas falando a mesma coisa ter um fundo de verdade. Não é possível que o diabo tinha tanta sagacidade, tanto gás assim para ficar falando durante anos. Tem alguma coisa. Tem caroço nesse angu, não é possível. E quando ele fala da couraça, se proteja.
Tem gente abrindo lugar de intimidade da casa para a vida de pessoas. Tem gente abrindo conversas, depois não quer que o coração fique azedo. Fala do coração para todo mundo. Não pode ver alguém que diz ser espiritual. Fala aí, eu preciso me desabafar. Aí fala de coisas pessoais. Aí o assunto vai tomando e vira um câncer. Toda a parte aqui do órgão. Irmão, abra a tua vida para Cristo. E procure alguém com muita coerência. Depois de você prová-lo. Para saber se é. Mas qualquer pessoa. Ou fragilidade, vida sentimental, toda hora abre para todo mundo, não faz restrição de nada, aí tiro no coração, aí tiro no estômago, aí pegou um rins. Por quê, irmão? Porque abre para todo mundo. Toda vez que você fala para qualquer pessoa aquilo que é restrito, você está tirando a sua couraça e deixando a sua vida vulnerável. Depois não sabe porque o coração está azedo, o coração está amargo, depois não sabe porque está chateado. Por quê? Porque você não pode ver alguém que quer apoiar a sua couraça. Couraça é para ficar com você. Se tira em casa, saiu da guerra, faz igual Naamã, chega lá em casa e coloca. Lá na tua casa, sim, você pode mostrar a ferida para o teu marido, pode mostrar a ferida para a tua esposa, mas na rua, não. Está comigo aí, não? Então cuidado para você mesmo não levar uma flecha nos seus órgãos vitais. Esse bocão de Tandera, abrindo a boca para todo mundo, falando para todo mundo, irmãos. Não pode dar uma crise, já coloca nas páginas do Instagram, no story, nos status, né? Não pode passar por uma dificuldade, já está abrindo a bocão. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que não Deus primeiro, irmãos? Mas a vizinhança toda, o condomínio todo já sabe de você. Olha que fábula aqui maravilhosa aqui, irmãos. Verso 15, por favor. Como calçados usem a paz das boas novas. Repete, como calçado, usem a paz das boas novas, para que sejam inteiramente preparados. Presta atenção, lembra que nós estamos atribuindo aqui o que o Paulo está dizendo, todo mundo conhece, soldado romano. Imagina o soldado romano, quando ele ia lutar com outra nação, o que eles faziam? Por exemplo, vamos jogar pedra. Vamos jogar algo de metal para eles furarem um pé. Então todo soldado que quisesse entrar numa guerra, ele precisava se calçar com coisas duras e resistentes a qualquer tipo de armadilha do inimigo. Então o que ele manda? Calça as sandálias para que você seja fortalecido e o inimigo não te pegue pelo pé. Quando ele diz para nós calçarmos com o evangelho da paz, preste atenção, coisa maravilhosa. Veja bem, 1 Samuel, capítulo de número 17, verso 38. 1 Samuel 17, verso 38. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo a couraça, o capacete e o bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado coisa alguma. Não consigo andar, disse a ele, pois estou acostumado. Não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Pegou, verso 40, pegou 5 pedrinhas lisas de riacho e colocou sobre a sua bolsa de pastor. Armado apenas com um cajado e com uma funda, foi enfrentar o quê? Golias. O que a gente aprende olhando para Saul e para Davi? Deus te chamou com as armas que você tem. Não precisa ficar procurando alguém que tem um dom que você não tem. Porque a Bíblia diz, aquilo que Deus me deu, eu sou capaz de administrar. Então aquilo que você tem é equiparado com a guerra que você vai enfrentar. Está comigo aí, não? Aí Davi, ele tira tudo. E olha o que Davi diz. Meu Deus, que texto ignorante demais. Verso 45, Davi respondeu ao filisteu chamado Golias, você vem a mim com espada, você vem a mim com uma lança, mas eu vou enfrentá-lo como? Como Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você desafiou. Lembra que eu falei que o inimigo ele não pode ver Deus em você? Se o inimigo vê Deus em você, ele perdeu a guerra dele. Então o Davi, ele se municiou de que forma? Ele usou as pedrinhas, sim, era para derrubar o inimigo, mas ele falou, eu estou aqui para usar o nome do Deus no qual você enfrentou. O nome do Deus que você desafiou. O que a gente aprende com a história de Davi? Calçar as sandálias da paz é saber que eu vou para essa batalha,
munido de paz. O que é a paz para a Bíblia? A confiança que eu tenho num Deus que me garante nas minhas lutas. Por exemplo, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade hoje. O que você vai fazer? Pastor, estou calçando agora. O quê? As minhas sandálias da convicção que eu já derrubei esse gigante. A minha sandália da convicção que eu já passei dessa crise. Repare bem que eu não estou dizendo que você vai passar. Eu estou dizendo que você já passou. Davi, ele entra crendo, independente do tamanho do Golias, independente da lança dele, do capacete dele, eu não estou nem aí. A Bíblia diz, 1 São João 4,4, maior é o que está na minha vida, seja qual for o tamanho do seu adversário, seja qual for a fase mais tenebrosa da sua vida, uma coisa Deus nos diz nessa noite: calça, se revista de mim, a paz que excede entendimento te guardará. Ei! Dá glória a Deus nessa noite aí, meu irmão. Glória a Deus. A paz que excede entendimento vai me guardar. Eu não sei o que você está enfrentando, nem o que pode aparecer, mas uma coisa eu sei: Deus não dará nada que a gente não possa suportar. Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, se nós podemos chamar de provação, também é aperfeiçoamento. Porque a gente pede assim: Deus me dá o som ou o dom da paciência. Quando a gente pede o dom da paciência, como é que você vai testar a paciência? No meio da tribulação. Então Deus está dando um dom para a gente que a gente nem sabe. Só quero que você seja a boca de Deus no meio da igreja. Aí quem está do seu lado, sacode um à direita, um da esquerda e fala: você vai sair melhor dessa. Fala para ele: a única coisa que você pode perder é cabelo, o resto você vai acrescentar. Aleluia. Você está comigo aí, não? Está ou não está? Preste atenção, como os calçados são importantes. Repete comigo: calçado é importante. Diga: armaduras são importantes. Cinto é importante. Mas os pés também é importante. Sabe por quê, irmão? O inimigo vai colocar cilada assim, ó. Vai jogar um monte de pregos para a gente pisar, mas a gente está revestido. Quando ele bota pregos para a gente pisar, ou seja, existe uma guerra, um campo no qual eu vou entrar. Mas se Deus te trouxe aqui nessa noite hoje, esse campo, essa nova fase, esse novo lugar, os seus pés não vão vacilar. Você vai lutar. Eu acho que fica mais fácil para o inimigo atingir a gente se a gente machucar o nosso pé. Vai dar inflamação, sangue esvaindo, vai incomodar, não dá para calçar sapato. E aí, meu irmão, você já está preparado nessa noite hoje? Quem está aqui calçado com o Evangelho da Paz? Quando ele diz Evangelho da Paz, é a palavra de Deus. É aquilo que nós estamos proferindo nessa noite de hoje. Eu sei quem tem crido, né? Eu sei que Ele é poderoso. Eu não vou me machucar nessa fase. Os meus pés estão sendo revestidos. Preste atenção numa profecia que já aconteceu. Gênesis capítulo 3, verso 15, por favor. Olha o que diz aqui, ó: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Isso já aconteceu? Aconteceu. A Eva pecou. O Senhor falou: do ventre dela vai nascer um que um dia vai esmagar. Qual a importância de você estar com calçado? É que a serpente não vai te picar. Você tem a palavra de Deus, você tem segurança. Aquele que te chamou é fiel para cumprir na sua vida. Quantos podem pisar na cabeça da serpente nessa noite? Dá um pisão nesse lugar em nome de Jesus. A Bíblia diz numa colocação em Romanos, Paulo escreve aos seus patriotas, os irmãos de Roma, Romanos capítulo 16, verso 20, dizendo assim, aquilo que vai acontecer: em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a Reobote nessa noite hoje. Dá uma olhada nessa imagem. Talvez você fale: pastor, por que eu já esmaguei a cabeça, mas não se cessa minhas lutas? Quem já viu aqui que quando você esmaga uma serpente, ainda ela fica mexendo o corpo? Já tentou matar alguém? Não sei se você já viu a morte de um porco, de um suíno. Já viram?
A gente pega uma machadinha e dá na cabeça do suíno, mas ele fica o quê? Quem já viu arrancando o sangue da cabeça da galinha? Você degola ela aqui, mas ela fica. É ou não é? Sabe por que essas lutas? A cabeça já foi esmagada. Mas existem algumas partes do corpo de Satanás ainda tentando te pegar. Mas o principal, o que vai acontecer é que em breve o Deus de paz esmagará para sempre Satanás. Aonde eu quero aqui colocar aqui um aspas. Pergunta para mim, o que é aspas? Entre aspas, o que você vai achar dentro? Talvez você diga assim, pastor, mas está muito forte. Talvez seja a cauda de Satanás, chamado rabo da serpente. Talvez ele esteja se mexendo, mas olhe para essa mensagem, olhe para aqueles pés. Se fosse você, eu colocava ele um pouquinho à frente da cadeira que você está. Talvez você está dizendo assim, a minha luta é muito grande. Não é não, porque a cabeça já foi esmagada. Não, talvez você está sofrendo alguns embarros dele, alguma cauda de Satanás, mas eu tenho uma palavra boa para dizer para você, que é o tempo da galinha, ao tempo do suíno, quando é dado uma machadada na cabeça, é só resistir, vai bater perna, vai escribuchar, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco acaba. Ei! Pra gente é acréscimo. Nós estamos aqui e vamos viver a era do arrebatamento. Então nós estamos aqui para contar os nossos dias. Assim o salmista diz. Para a serpente não. É menos um dia para quê? Para ele consumir a minha obra. Para Satanás é menos um dia para ele me destruir. É menos um dia para ele me lançar no lago de fogo. Eu quero dizer para você que se ele está se batendo na sua vida, é porque está tendo efeito. Continua com esse pé na cabeça da serpente, continua orando, continua, pelo amor de Deus, continua buscando, continua jejuando, bate os seus pés no chão aí, meu irmão. Alguém pode dar um grito de glória a Deus aí, meu irmão? O principal você já fez, acertou a cabeça da serpente. Deixa, o sangue dele vai acabar, a energia dele vai acabar. Você está entendendo aqui? A tua hora vai chegar. Daqui a pouco você vai ver a cobra toda no chão paralisada e você cantando o hino da vitória. Ei. O mais importante é que nós neutralizamos o inimigo. Satanás já está esmagado debaixo da sola dos meus pés. Você está entendendo agora que ele está com aquela energiazinha final assim? Talvez você ia parar hoje, talvez você ia desistir hoje, mas um pouquinho de tempo, ele vai parar de se escribuchar. Porque, Deus, eu estou sentindo no meu espírito, Deus manda dizer que tem alguém dizendo assim, pensei que essa luta não ia acabar, mas estou eu aqui falando para você, está no final e você não está nem percebendo. Vai parar, tem alguém para reagir nessa noite aí, meu irmão? Então dá um salto no teu lugar, esmaga Satanás. Caramba. Se a tua luta é grande, dá um salto no lugar aí, meu irmão. Vai parar. Diga em breve, o Deus de paz esmagará Satanás. Pelo amor de Deus, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Estou em uma guerra, mas estou calçado. Estou numa guerra, mas estou com a minha couraça. Estou numa guerra, mas estou com o meu cinto. Cada vez mais ficando mais forte, mais experiente, mais ensinável, mais inclinável. Pelo amor de Deus, esmaga essa serpente aí, meu irmão. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés.
Por muitas vezes a cauda da serpente traz vergonha para a gente, porque onde ela esbarra, derruba tudo, sai tudo fora do lugar. Mas eu quero saber do fim, porque o evangelho não me fala de quem começa, mas de quem termina. Eu quero saber no final, quem é que vai cantar o hino, eu ou ela? Eu, a serpente. Aonde estão os guerreiros do Senhor? Eu ou a serpente? Eu ou a serpente? Quem vai cantar o hino aí? Dá um grito nessa. Diga, eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Em toda situação, no verso 16, em toda situação, levante o escudo da fé. Ah, cadê os gaditas aí? Cadê os guerreiros do Senhor aí? Não, pelo amor de Deus, faça barulho nessa noite. Cadê os gaditas aí? Meu Deus, que foda! Cadê os gaditas? Se você não sabe, copie quem está do lado, porque está dando certo, ok? Pega a sua ferramenta, levanta o seu escudo. Cadê os gaditas do Senhor? Nós somos guerreiros, nós fomos adestrados. Aquele que nos chamou, nos habilitou para esse tempo, já nos capacitou. Em todas as situações. Quando? Todas as situações. A que eu quero, a que eu não quero, eu devo usar o escudo. Qual ferramenta é essa tratada de escudo? A fé. Não dá para brincar. Eu preciso ter fé, exalar fé. Mesmo quando tudo foi inclinado à abstenção da fé, eu preciso ter a fé. Mesmo quando tudo chegar até o negativo, eu preciso ter a fé. Eu não tenho opção de não usar essa ferramenta. A fé é a convicção das coisas que não se vê, mas daquelas que eu espero. Tem alguém comigo nessa noite aí? Então ele diz o escudo da fé. Por quê? Porque o inimigo vai lançar as flechas dele. A flecha do desânimo, a flecha da discórdia, a flecha do laudo, a flecha que vai dizer para mim que não dá mais para prosseguir, para conseguir. A flecha que vai dizer assim, separa, vai embora, larga tudo, chuta o balde. A flecha que vai dizer, o laudo do médico, tem que trabalhar com o médico. Ok, mas mesmo que ainda que seja esse fim, eu não vou ficar desferramentado. Ainda que não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que as vacas não produzam leite, não vai ser eu estático dizendo que eu não tenho fé. Eu vou passar na provação, aceitando o não e o sim de Deus, mas uma coisa Deus vai ver em mim: fé em toda e qualquer ocasião. Então ele trata o escudo, a nossa quarta ferramenta, como a palavra fé. Para quê? Para apagar as flechas do maligno. Então a fé é tratada como escudo. Pastor, como eu faço para ter fé? Paulo diz aos nossos irmãos em Roma, ele diz, Romanos capítulo 10, verso 17, portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do feijão nessa noite hoje, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu não sei qual o nível que você chegou aqui de fé e acreditando, mas ao ouvir essa palavra, já estou aqui há 50 minutos, pelo menos algumas porcentagem, algumas coisas já devem ter sido acrescentadas em seu coração. Você está comigo aí, não? Eu não sei se você entrou arrastando, mas voando você vai sair dessa noite aqui. É fé. É a palavra que nos alimenta, a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos corrige. E o que Satanás faz quando ele quer matar alguém? A primeira coisa que ele faz é tirar do culto. Porque se eu não ouço, eu não sei o que fazer. Como eu vou receber uma instrução se não tem um professor para me ensinar? Mas agora não, quando eu recebo a instrução do próximo exercício que Deus vai me dar, vou gabaritar essa prova aí, meu irmão. A Bíblia diz que não dá para brincar com o inimigo. Olha o que ele diz aqui em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam atentos, tome cuidado, pois o seu grande inimigo, o diabo, anda ao redor de vocês, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Permaneça firme contra ele, seja forte aonde? Na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo no mundo inteiro passaram pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, como é que Daniel venceu? Na fé. Como é que os apóstolos venceram? Na fé. Como é que Paulo venceu? Na fé.
Todos venceram porque usaram uma ferramenta em que a gente insiste em animar. E aí, meu irmão, você está com fé? Está mais ou menos. A gente tenta medir a fé, não existe tamanho de fé. Quando Jesus fala o tamanho de um grão de mostarda, é que ela existe. A menor hortaliça dos tempos bíblicos lá, eles dizendo, se você tiver isso aqui, já é fé. Ah, pastor, então, já que um grão de mostarda, então eu vou pegar o pé inteiro. Não vai adiantar nada. Se você não entendeu a metáfora, que não é o tamanho do pé, é o seguinte, ou você tem ou você não tem. Eu nunca vi a Bíblia tratar de pouca fé. Pastor, mas a Bíblia está escrito pouca fé. Já vou lhe explicar. Quando a Bíblia fala de pouca fé, não é o tamanho, mas é que ela acaba. Por exemplo, olha o texto que nós iremos tratar aqui agora. Ele é um texto muito pertinente para nós discorrermos aqui agora. Dá uma continuada comigo, Mateus capítulo 8, verso 26. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Esse texto aqui, Jesus está num barco dormindo, Biel. E de repente os discípulos estão apavorados, dizendo, como que ele dorme? Se a gente está em grande luta aqui, o mar revolto, as ondas batendo, trazendo água para dentro do mar, o vento levando o barco para qualquer direção que ele acha melhor. Só que eles acordam Jesus. E Jesus vai dizer assim, homem de pouca fé. Não é o tamanho, é que eles tiveram fé para entrar no barco, mas não tiveram fé para terminar o percurso. Isso se chama fé interrupta. Aqueles que acabam com a fé. Ou seja, não é o tamanho dela. Talvez eu fale assim, eu tenho uma fé muito grande, mas talvez você não sabe utilizar. Uma fé muito pequena, mas não sabe utilizar. Então não é isso. A fé é o seguinte, ou eu tenho, ou eu não tenho. Suponhamos que Jesus entrou com os discípulos no barco, estão indo, em Mar da Galileia dentro. E nesse exato momento, quando a tempestade vem, eles esqueceram que tinham fé lá. Deixaram ela lá. E quantos são aqueles que no momento de dificuldade, no momento dos ventos fortes, no momento que as ondas batem no nosso barco, a gente viu na verdade que a gente nunca teve, a gente falou de algo que a gente não conhece. Então não é o tamanho da fé. E como é que eu comprovo fé? Somente nas minhas tribulações. Falar de fé quando tudo está muito bem não é fé. A fé só existe quando vem uma aflição, irmãos. Talvez você nunca entendeu nem olhou por essa face. Porque a gente fala de fé quando tudo está dando certo, quando você casa, quando o filho nasce, quando vai fazer o exame dá tudo certo. Mas a fé é testada no momento que o barco está em choque com as águas. No momento que os ventos estão combatendo o barco, nesse exato momento que a gente pode declarar se nós temos fé ou não. Não existe fé na bonança, irmão. É resultado de uma prosperidade, alguma coisa. Fé literalmente é no escasso. É quando as ondas vêm. É quando o dia mau bate na nossa porta sem avisar. Eu não estava te esperando tribulação, mas eu estou aqui. A tribulação tem as adversidades dela. E eu tenho o quê para mostrar para ela? Só que a Bíblia diz que se nesse dia eu não tiver o escudo da fé, eu vou perder para ela. Então é pouca fé, pouca durabilidade. Não é pouca fé em quantidade, é pouca durabilidade. Essa semente de mostarda era capaz de levar eles, e eles mesmos levantar do barco e falar, eu te repreendo também, olha quem está no barco aqui comigo. Não quero nem incomodar ele, a autoridade dele foi me dada. Mas ela teve pouca durabilidade. No momento em que eu preciso usar, eu não a uso. No momento em que é necessário eu pegar a ferramenta para apertar o parafuso, eu não tenho. Eu tenho um alicate. Você está entendendo? Então não existe pouca nem muita fé. Existe quem é durável com ela. No momento que você precisa, ela está ali. Não existe muita e nem pouca, mas é a hora de ser aplicada. Tem alguém comigo? Então ele vai dizer sobre a fé como quarto item dessa armação, ou da armadilha, e ele vai usar também, no verso de número 17, o quinto elemento, use o capacete como salvação, ou use a salvação como... gente, está comigo aí não? Versículo 17, por favor. Usem a salvação como... E empunhem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já estou terminando, repete comigo, o capacete da salvação. O que seria esse capacete da salvação? Meu irmão, quando o inimigo quer desanimar alguém, o que ele faz, Biel? Mente. Já viu uma mente fraca? Uma mente que recebe tudo que vê. O Rio de Janeiro está muito perigoso, vou sair não. Mente fraca. Está todo mundo morrendo disso, mente fraca.
A mente fraca é aquela que recebe as informações já lógicas, já é neutralizada. Quem foi no fruto fiel? Discurso contraditório, coração distante da promessa e mente oprimida. Mente oprimida. Aí a Bíblia manda ter um capacete. Por quê? Porque as notícias vão vir. Vai ligar o Tino Júnior amanhã, está pensando que ele vai falar da promoção do Guanabara? Vai não. Sabe o que ele vai falar? Sai não, pessoal. Compra carro blindado. Ó, sai daí. Vai para lá, vai para cá. Você quer ouvir RJTV? Flores? Você vai ouvir só notícia bombástica. Aí você abre o Instagram cheio de notícia. Roubo no Rio de Janeiro todo. Existe. Mas além de tudo isso, para eles no antigo, tiveram umas fornalhas. Tiveram a cova dos leões. Se Deus está no Rio de Janeiro, se eu estou no Rio de Janeiro, lembra que eu falei a menção do nome de Jesus? O Senhor me protege na entrada e na saída. Por que há um grande número de pessoas hoje ansiosas e depressivas? Informações, traumas. O fulano está traumatizado porque viu um roubo. O fulano está traumatizado porque foi roubado. O fulano está traumatizado porque o vizinho aqui do lado cometeu uma atrocidade aqui. Então a gente está pegando informações dos outros e trazendo para a nossa mente, e a mente paralisa o corpo. Mas se nós tivermos o capacete da salvação, se nós estivermos revestidos com as sandálias da fé, o cinto da justiça e a couraça do Senhor, a gente não vai parar nessas coisas. Não tem alguém comigo aí, não? Eu não sei se você quer caminhar até a próxima armadura, ou se você quer sair daqui capanga. Quem que é a couraça aí, meu irmão? Agora, quem que é o capacete do Senhor? O que é o capacete? Vozes não irão te sucumbir. Vozes não irão te trazer tormenta. Vozes não irão te anular, te paralisar. O que estão falando de você não muda o conceito de que Deus falou que você é. A gente é sucumbido de vozes. Então você precisa hoje botar essa armadura em você, o capacete da salvação, porque se você estiver sem ele, você não será salvo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A mente é o lugar onde o inimigo está trabalhando hoje. O inimigo está trazendo traumas. É muito interessante você ficar conectado nisso que eu estou falando agora. O inimigo está trazendo traumas, doenças. Se tem uma geração adoecida, é a nossa. Talvez de 10 pessoas na igreja agora, 2 são depressivas. Talvez de 10 pessoas agora na igreja, 5 são ansiedade, sofrem de ansiedade. Por quê? Isso significa uma mente descoberta, uma mente vazia, a ausência do capacete da fé. Nós estamos adoecendo e éramos para nós ter cura. Nós éramos para ser curados, nutridos. Por que a gente está sofrendo? Por que na sua cabeceira tem remédios? Me diz uma coisa, se não é a tua mente, não são as vozes que te diz? Me diz se você não tem medo de largar, porque você tem medo de morrer. Por quê? Porque a sua mente está descoberta. Na sua mente está assim, o médico mandou, o psicólogo mandou, o terapeuta mandou. E se tem uma geração adoecida, é a geração de hoje. Embora que nós estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus, éramos para não ser, não era para ser. Mas se tem alguém ficando doente e mostrando a doença, somos nós. Não era para ser. A ausência do capacete, o inimigo está acertando muita gente, está pegando os dados inflamados dele e está dizendo que você tem. Aí você abre a boca para dizer, é porque a minha doença, a minha depressão, na sua Bíblia está faltando Isaías 53. Ele levou sobre si as vossas dores, enfermidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu declaro cura em o nome do Senhor. Ei, você está achando o quê? Que a gente não tem luta? A maioria das lideranças se rendem aos remédios para dormir. Lidar com pessoas, são problemas. Ninguém chega no gabinete para dizer assim, pastor, eu trouxe um bolo. Hoje até que alguém levou lá. Ninguém chega com notícia boa, só problema. Há um monte de líderes espirituais cuidando de pessoas, mas que não tem vida resolvida. Nunca tomei um remédio de depressão. Nunca tomei um remédio de ansiedade. Por quê? Porque eu sei que estou em Cristo. Não que somos fortes o suficiente, mas as declarações que eu faço. Por muitas vezes, irmãos,
Saio daqui e falo, eu tenho vida própria, que não é possível, vou levar o problema de vocês para minha casa, está doido? Quantas pessoas se tornam impotentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente? Eu conheço amigos lamentáveis, pastores, que sofrem de ansiedade, e eles querem sair. Mas sabe o que é isso, irmão? Veio pregar, veio cantar, veio fazer a obra, sem o capacete, sem a dependência. Não dá para entrar numa guerra descalço. Não dá para entrar numa guerra sem couraça. Não dá para entrar numa guerra sem cinto. Não dá para entrar numa guerra sem o capacete. Demais, irmãos, revista no Senhor e na força do seu poder. Paulo não está brincando quando ele municia a gente com armas maravilhosas. Olha o que ele diz para nós aqui, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Quem quer, já estou terminando, por favor. Olha o que ele diz sobre o capacete. Ele está dizendo salvação. Mas o homem natural, olha só, gente, que coisa incrível. Olha só, gente. Mas o homem natural não aceita as verdades. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. A pessoa que é carne, está retrucando, não aceita as verdades do Espírito. Lhe parece loucura e não consegue entendê-las, pois quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz no Espírito. Olha só que versículo incrível. Quem é espiritual pode avaliar as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pastor, deixa eu te dar uma coisa que pode fazer na igreja. Carne me dando lição? Doido. Esse versículo é o que eu mais pego aqui. Quem é espiritual pode avaliar todos, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Não é soberba, isso é reconhecimento de quem está revestido de Cristo. Se eu tivesse ouvindo todo mundo, eu não sabia por onde caminhar. Um monte de gente carne querendo dar opinião. Então o homem espiritual, o resumo do versículo é o 16. O homem espiritual, ele é revestido. Por que ele fala? Por que ele ensina que o homem espiritual, ele pode avaliar, mas não pode ser avaliado? Quem avalia ele é o Senhor. Olha o que ele diz no verso 16. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Nós temos o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo. O homem espiritual, ele discerne essas coisas, mas o natural não. O natural é escândalo. Natural é escândalo. Natural é essa reclamação de quarta-feira, de domingo. O culto acabou tarde. É carne. É carne. Você já vai embora. Mas presta atenção. Se você fosse embora 10 horas, sabe o que você ia gastar? A hora do culto no Zap, no Instagram. Você estava vendo jogo de futebol. Você estava. O que nós estamos querendo aproximar? Mais próximo daquilo que se parece Cristo, revestindo das armaduras de Deus. Então presta atenção. Se você ainda é carne, você não tem dignidade de avaliar as coisas do Espírito. Só quem tem a mente de Cristo. E Paulo disse isso de forma categórica, e eu assino embaixo o que ele diz. A pessoa na igreja, um monte de gente que dá lição para Paulo. Paulo não perdeu o embate, não para que ele levantasse o título, mas para que a verdade fosse propagada. Em todas as cartas dele foi bem incisivo, bem claro. E olha, meu irmão, tinha gente ali, meu irmão, da pá virada ali. Como é que você vai discutir com um filósofo? Filosofia que todo mundo quer ouvir. E Paulo chega com o evangelho. Pelo amor de Deus. Então, irmão, sejam imitadores de Cristo, como nós somos, aqueles que embatem as guerras espirituais, aqueles que lutam a verdade, aqueles que amam a disciplina, aqueles que amam a palavra de Deus. Está comigo aí, não? Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que podemos dizer diante dessas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus declara justo diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou, nem que está sentado à direita de Deus no lugar de honra, intercedendo por cada um de nós. O que vai nos separar do amor de Deus? Senão as aflições, as calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça ou morte. Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelha levado para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Dá uma salva de palmas para Jesus. Última armadura. Uau! Última armadura.
Pastor, está acabando tarde. Reclama dos eventos que a igreja está fazendo. Espada do Espírito. Ai, Jesus. Pergunto para vocês, como é que Jesus apagou tanta espada do Espírito? Lembra do início? Demais, irmãos, seja fortalecido no Senhor, jovem, na força do seu poder. Satanás veio no embate para Jesus em Mateus capítulo 4. Como é que Jesus apagou todos os dados inflamados? Todas as propostas. Simplesmente, simples demais. Tu não é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aspas, está escrito. Tu não é filho de Deus, está escrito, lança-te daqui e se joga, porque ele mesmo disse, dará ordem aos anjos a seu respeito, diabo pregando para Jesus. Aspas, está escrito. Ah, tu quer o reino e a glória desse mundo? Se me prostrarem e me adorarem, eu te darei tudo isso. Aspas, está escrito. Como é que a gente vai enfrentar as nossas lutas todas diárias? A espada do Espírito é a palavra. Se tem alguém que devia saber a Bíblia toda, é cristão e não sabe. Quanto tempo você está em Rehobote? Apesar de ter um conteúdo muito grande nos cultos de informação de palavra, você não anota, você não sabe. Se eu perguntar para você o que diz em Romanos 8, você não sabe, tem que abrir. Se eu perguntar para você em qual capítulo do Evangelho de Jesus foi batizado, você não sabe, vai ficar procurando. Já foi comprovado aqui, eu disse para vocês, abra as vossas Bíblias no livro de Naum. Tem gente que ficou procurando a vida inteira. Uma vez eu fiz aqui, Gabriel, uma chantagem com eles, dizendo assim, abram aí as vossas Bíblias em Atos 29, quem achou fica de pé. Tem gente que levantou. Eu falei, então abre aí, meu irmão, porque a sua Bíblia é diferente da minha. Atos só vai até 28. Por que a gente é pego nas nossas caminhadas, na nossa fragilidade? Porque se tem alguém que não conhece a Bíblia, somos nós. A gente conhece quem a gente segue, a gente conhece o conteúdo digital de um influência digital, a gente conhece a vida dos outros, o nome disso é fofoca, mas a gente não conhece o que Deus disse a nosso respeito através da palavra. Um judeu de 12 anos conhece a Torá toda, e um crente de 40, 50 não leu nem os evangelhos. Tem gente a vida inteira perguntando em todas as igrejas que passou, pastor, para os 10 pastores, pastor, qual o livro que eu posso ler primeiro? Nessa pergunta você já devia estar lendo. Então tem gente perguntando a vida inteira, mas nunca se prontificou em fazer. Se tem alguém zero de Bíblia, somos nós hoje. E agora com digital então, com Bíblia no celular, ferrou tudo. Como é que você vai vencer? Você precisa, lembra do que Jesus falou para os discípulos? Eu vos lembrarei daquilo que vos tenho falado. Como é que você vai combater a tentação? O que é a espada do Espírito? Não é atacar ninguém. A espada do Espírito é o seguinte, a tentação do inimigo, por exemplo, José foi visitado com a mulher de Potifar, correto? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Qual foi a conversa que Potifar tinha tido com José? Você vai ser senhor de tudo, menos da minha esposa. Então José, ele tinha uma palavra. Por que José caiu? Porque ele fez uma aliança com a palavra no qual o senhor dele disse para ele. Está entendendo? Se você tem palavra, você não cai. Ainda assim com Rehobote, todos vocês sabem que aqui é uma igreja da palavra, mesmo assim tem alguém sempre caindo. Por quê? Vocês são a tipologias igual das sementes. A semente à beira do caminho. O que é a semente à beira do caminho? É aquela que cai, mas o sol quando nasce, seca a semente, ou a ave de rapina a come a semente. O que significa isso? Uma igreja que ainda está sentado na janela. Aqui, mas tem alguém vendo jogo de futebol, olhando o Flamengo que está jogando. É uma podridão que não é capaz de se dedicar a um tempo da palavra. O dia tem 24 horas. Se o culto gerar um pouquinho a mais, reclama. Mas olha o teu celular, a base de dados que você gastou o tempo no dia inteiro. Você vai ver que os teus dados vão aferir que o teu dia inteiro foi Zap e Instagram. Mas para Deus tem que ser cotado, para Deus tem que ser pouca coisa. Por isso que nós somos pegos nas armadilhas do diabo. Por quê? Porque não temos devocional, não temos vida com Deus, não temos conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará. Por que Jesus não foi pego pelo diabo? Não é porque ele era Jesus, gente. Claro. Por que ele foi pego? Porque ele teve palavra para debater. Ele teve aonde se apoiar, porque foi muito convidativo. Por que a Eva e o Adão caíram? Porque esqueceram do que Deus falou. Deus falou, cuida do jardim, então não cuidaram do jardim. Aí Jesus, ele é questionado, e o convite é muito bonito. Por exemplo, transforma essa pedra em pão. Tu não é filho de Deus? Olha, encheu o meu ego, eu posso fazer, literalmente eu sou filho de Deus.
Mas nem só de pão, Satanás, viverá o homem. Tu não quer poder e glória? Se dobre a mim que eu te darei todos esse reino. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele o servirás. Sabe por que você aceita a proposta no trabalho do seu patrão que é indecente? Porque você não conhece a Bíblia. Sabe por que você não vence o impasse do inimigo ímpio do trabalho? Porque você não tem argumento. Ele pergunta para você, por que está escrito no dízimo? Você não sabe. Por que tem necessidade de pregar, de batizar? Porque você não sabe. Você diz assim, eu não sei, mas tá lá, está escrito. Está escrito o quê, irmão? As pessoas querem ver verdade no que você diz. Nós precisamos ter palavra. Por que Paulo não perdeu nenhum discurso contra os filósofos? Porque o Paulo tinha palavra. Fracos, nércios, sem conhecimento, 10 igrejas, mas não tem palavra. Não conhece nada. Leva a Bíblia debaixo do braço, somente para enfeitar. Quer vencer o inimigo? Conheça o Deus das Escrituras. Queira saber aquilo que está debaixo do seu braço. Esse livro é um livro de conteúdo de Gênesis e Apocalipse, de uma página a outra. Mas é um livro de uma profundidade que você nunca vai achar o raso dela, ou o fundo dela. Deus é imutável. Quer vencer o inimigo? A palavra do Espírito é a palavra de Deus. Se fosse você, eu teria vergonha de vir no próximo culto sem a Bíblia. Seu falso crente. Esse é um falso crente. Pastor, eu vim do trabalho porque não leva na mochila, porque a comida você levou. A comida você leva. Você não sai de casa sem um celular, como se não tivesse a roupa, mas para ir para a igreja você vem sem Bíblia. Quer vencer o inimigo como? Aqui nós vimos aqui. Nós vimos aqui a gente abrir várias vezes a Bíblia e tem gente que fica só de braço cruzado. É como se estivesse num lugar qualquer, não faz referência, não abre nada, não fuça nada. Quando eu fiz o seminário, o professor falava, eu pulava, ia, anotava. Mas aqui não, tanto faz. Eu quero que vá embora, né? Esforça-te para aprender a literatura. Quando a Bíblia diz para Moisés, para Josué, ela diz, entre na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Sabe o que é meditar de dia e de noite? Por exemplo, estou indo trabalhar amanhã, vi um acidente. Deus, o que tu vai falar com esse acidente? Tive algum impasse no meio-dia. Deus, por favor, olha aqui. É uma vida de oração, de palavra, de comunicação com Deus. Mas a gente está acostumado no raso. Vocês gostam do pregador que vem aqui e fala um monte de coisa, vocês não entendem nada. O culto foi uma benção. O que ele pregou? Nada. Gabriel, uma vez falei aqui sobre o sacrifício de Abraão com Isaac. Abraão sobe com Isaac e o menino lá em cima falou assim, pai, aqui está o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? Tem gente que gosta do fogo do culto. Tem gente que gosta do monte. Mas cadê Jesus nesse fogo? Cadê a palavra? Fracos. Falam da sua experiência própria, mas não falam da palavra. E quando entende segundo o seu conceito, não segundo a verdade bíblica. Tem gente igual eunuco indo para o culto, entendendo da forma que quer. Aí Filipe tem que chegar e falar, deixa eu te revelar. Tem gente aí, já vejo gente falar, porção de bobeira aí, porção de asneira aí, irmão. Tem que saber o que o texto está dizendo, irmãos. E para isso, irmão, tem que se dobrar muito ao Senhor. Porque a Bíblia é interpretada de várias formas. Mas aquilo que ela quer dizer, você precisa entrar nesse nível. Está comigo aí, não? Uau, vamos embora. Vocês me cansaram hoje. Eu não ia vir hoje. Eu tenho um compromisso amanhã, eu precisava de descanso. Mas Deus me impulsionou aqui. Só por causa dessa palavra. Orem no Espírito. 18. Orem no Espírito. Em todo momento. Em toda ocasião. Verso 13 para a gente ir embora feliz da vida. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firme. Guarde o que é seu. Levante agora não, só guarde o que é seu. Vou perguntar à igreja, depois que você guardar tudo, quem hoje quer ser revestido
do Senhor e do seu poder. Quem hoje quer a armadura de Deus, levanta agora não, já nós iremos levantar como um exército. O mundo espiritual vai entender o nosso posicionamento hoje. Se você hoje quer sair daqui revestido com as sandálias, com a couraça, com o capacete, com a espada, com o cinto, você precisa tomar uma postura. Quando você levantar, se você não quiser entrar nessa guerra com a gente, é só você ficar sentado. Se você levantar, pare agora mesmo de mentir, de dar calote nos outros, de ter uma vida de estupidez. Aplica o coração na palavra de Deus. Alguns de vocês serão acordados por esses dias à madrugada. Deus vai te chamar para conversar contigo. Leve a palavra. Se você levantar desse lugar, você está sendo proibido vir para a igreja sem a sua palavra, sem as suas escrituras. Você vai assumir um compromisso hoje, mas também diante desse exército todo, o inimigo vai bater em retirada. Quantos são os guerreiros que irão lutar com as armas de Deus nessa noite? Fique de pé no seu lugar.